Então, eu sou o professor Igor Iuco, estou hoje aqui com a turma do mestrado em biotecnologia, no dia 21 de outubro, já terminando quase esse ano, né? A gente já está quase no meio do caminho aqui da disciplina, né? Passa bem rapidinho, né? Bem veloz. E a gente tem algumas temáticas a falar sobre hoje, né? É um assunto que eu acho é o mais importante para a gente discutir. É aquele que a gente teria que mais discutir, na verdade, que é o quesito de avaliação. Vocês chegaram a ver aqueles vídeos que eu coloquei lá no Siga, no ambiente virtual de aprendizagem de vocês? Né? Então, o que vocês acharam daquele vídeo quando fala de avaliação? Vocês gostam desse tema? Um tema assim meio demonizado, vindo da época assim de graduação, né? Será que hoje vocês têm um outro olhar sobre isso, como futuros docentes? O que vocês, quando a gente fala de avaliação, vamos fazer primeiro um brainstorm. O que passa na cabeça de vocês? Qual a primeira palavra que passa? Para mim, eu vejo como necessária. Necessário? Em qualquer ambiente, em qualquer posição, digamos dessa forma. Pronto. Quem mais? Assim, qual a primeira palavra? Vamos fazer uma tempestade cerebral, assim. Falou em avaliação, vocês lembram de que palavra? Primeira palavra que vem à cabeça, assim, um substantivo, um verbo. Prova. Um adjetivo. Prova horrorizada. Tipo, a expressão Deus o livre cabe, professor? Sim, para mim sempre foi desconforto. Eu nunca gostei de avaliação. Desconforto, né? É verdade. Assim, é verdade no sentido de que dentro de uma educação assim, mais voltada, né, para a teorização do docente, né, como centro do aprendizado, isso às vezes frustra um pouco um alunado um pouco mais diverso, heterogêneo, né, diante de tudo que a gente já falou, né? Mas ela é importante, né? Yara, contribua aqui conosco. O que você acha? Depois que eu assisti a aula, me veio o feedback, né? Uhum. Feedback, perfeito, exatamente. Um feedback que, assim, a gente tenta, né? A gente tenta realizar esse feedback. Existem, de acordo com o tipo de avaliação, que a gente vai tocar nesse ponto, tem como a gente pensar numa forma devolutiva, não apenas no termo nota, mas uma contextualização do que está sendo apurado, né? Mas no finzinho, vou subverter um pouquinho a ordem, mas no finzinho do vídeo eu coloquei 3 tipos de avaliação, que são 3 pontos que geralmente os educadores batem mais em termos de perceber algo na sua turma, mas que não necessariamente vai ser gerador de uma nota, né? Vocês lembram quais os 3 tipos de avaliação que nós, professores, podemos efetuar? Vocês lembram aqueles 3 nomes? Avaliação, pontinho, pontinho, para ter uma ideia geral. Formativa e somativa, nessa ordem. Isso, bacana, isso fazer mesmo. sempre. Isso mesmo. Alguém lembra o que seria a diagnóstica, dando um exemplo? Qual que seria a formativa, dando um exemplo? E qual que seria a somativa? Por exemplo, aquela prova clássica lá da tieteteca, né? Que você tinha que ter uma certa pontuação, né? Então todo mundo ficava desesperado. Será que eu vou conseguir tirar 7? Ou então, se a média fosse 6, né? Ah, então eu vou. Será que eu vou conseguir tirar 6? Se eu não conseguir tirar essa nota, então eu vou ficar reprovado, eu vou ficar de segunda época, eu vou ficar em avaliação final, né? Verificação suplementar. Então, esse tipo assim de imagem na cabeça do aluno estaria mais próximo de que tipo de avaliação? Uma formativa, uma somativa ou uma diagnóstica? Esse tipo de avaliação pautada, por exemplo, na nota. Seria mais do tipo somativo, perfeito, né? Que aí lembro que a soma, né? Pela questão aritmética, né? Pelo cálculo, que objetificaria um pouco esse processo, né? Ensino-aprendizagem. A avaliação diagnóstica,
o que vocês viram até agora que se assemelha um pouco com essa dimensão de perceber qual é o estilo de aprendizagem dos estudantes, para o professor poder fazer um material mais orientado, especialmente na educação remota? O que vocês viram até agora que, de repente, vocês poderiam exemplificar, associar a esse tipo de avaliação diagnóstica? Quem me diria? Vamos lá, gente. Vocês não tomaram café, não merendaram? Eu merendei bem aqui, a Oceane me conseguiu 1 quilo aqui de uma farinha, ó, delícia. 1 quilo não, perdão, né? Uns 10 quilos, né, de farinha, nossa senhora. Mas então, o que vocês viram nas aulas passadas, né, que a gente poderia ver em termos de entender, né, estilos de liderança e estilos de aprendizagem, melhor forma de aprendizagem dos alunos, que vocês mesmos já fizeram lá no fórum. Não vou dizer o nome, quero ver se vocês estão lembrando dos acrônimos. Qual que seria uma forma também que vocês poderiam empregar para habilmente saber se o alunado gosta mais de escrita, de vídeo, de áudio? O que vocês poderiam empregar na prática de vocês, na forma de avaliação diagnóstica? O VARC. O VARC. Perfeito. Entendeu? Ah, então a Oceane já fez isso na escola? Na verdade, essa temática em si da avaliação, ela perpassa todos os níveis de ensino, né? É uma coisa que a gente discute muito de planejamento, sobre usar os 3 tipos de avaliação e não um só. Tem professores que acham que só passar a prova final e se o aluno atingir a nota, beleza, mas não é bem assim. Na verdade, a SEDUC como um todo, ela se preocupa muito com a avaliação diagnóstica. Sempre tem provas, quando os meninos ingressam no ensino médio, quando passam para o 2º ano, quando vão para o 3º, é prova diagnóstica tanto queira, só o que tem. Pois é, na verdade, Alcine, pegando o gancho na tua fala, a educação básica ela se preocupa muito mais nesses quesitos de avaliação do que a própria educação superior, né? Na verdade, eu vou até usar um termo assim, né, pesado, mas nós que damos aula, né, especialmente da área de saúde, acabamos, né, sendo um pouco de charlatões, no sentido assim, de que a gente não tem a formação pedagógica, né, inata, desejável, por exemplo, para os professores, né, atuantes na educação básica. Então, nós, dentro do nosso conhecimento, das nossas competências, do nosso ofício, nós trabalhamos formas, né, individuais, para que assim a gente possa professar, ministrar os conteúdos de uma maneira mais adequada, conforme requeriria a educação superior. Entretanto, existe esse ato, esse viés, né, que os bacharelados eles têm em si, certo? Então, as licenciaturas se tem uma vivência próxima do mundo real, certo? Em que você vai fazer um estágio de docência, você vai ver isso na prática, como o alunado se comporta. É lógico que os mestrados também têm implicitamente a obrigatoriedade dos estágios de docência, certo? Mas o que eu quero dizer é que, mesmo vocês assistindo a didática do ensino superior como disciplina, tendo o estágio de docência como componente curricular, né, a vivência acaba sendo muito restrita, muito diminuta ainda, né, para que vocês tragam isso para a prática profissional de vocês. Mas é um caminho positivo, tentar aplicar, dentro do possível, algo além do que a gente já está acostumado dos bancos acadêmicos, de estar sempre sendo o ator estudante, né? Todos tiveram essa vivência, né? Preocupado mais com a nota do que com o próprio aprendizado, certo? Então, isso seria um resquício da forma de avaliação somativa. A avaliação diagnóstica, como o Luciano falou, né? E os outros colegas complementaram, verificando os estilos de aprendizagem. Ah, só existe o VARC? Não, existem outras formas também de diagnóstico. Eu apenas passei e compartilhei com vocês essa teoria do VARC, né, de apenas 16 perguntas, porque ela é tão rapidinho de vocês fazerem, tão fácil, vocês se distribuírem hoje ainda com aplicativos, com formulários eletrônicos, né, num primeiro dia de aula,
em 5, 10 minutos, você já tem todos os resultados dos alunos daquela turma, dos estudantes daquela turma. Olha lá a observação, certo? Que aluno seria alumni, né? Então, sem luz. Então, a gente tenta evitar um pouco essa terminologia. Embora, né, em si seja muito compreensível e a gente tem que focar na compreensão mesmo do público que a gente está regendo. E fora essas duas, né, a diagnóstica seria aquela inicial. E pergunta, a diagnóstica, será que ela só se faz no primeiro dia de aula? Será? Bom, o VARC serviria se fosse feito de uma vez só, porque se você pensar que o estudante que ele tem uma certa afeição à parte auditiva, né, a aprender, por exemplo, o podcast, não vai mudar muito esse estilo de aprendizagem do início até o final do semestre. Vamos pensar assim, né? As preferências, né, elas às vezes demoram um pouco, né, para alterar. Embora a gente esteja num público altamente, né, excitável e com mudanças, né, de personalidade também, né, e agregando outros elementos à sua base de aprendizado. Mas o VARC, aplicado de uma forma inicial, a gente já poderia ter uma ferramenta. Mas, por exemplo, em cenários confusos, em cenários discrepantes, por exemplo, no dia 16 de março foi deflagrado, no ano de 2020, o estado de pandemia, certo? E aí o Brasil realmente começou a decretar paralisações das instituições e tudo mais. Então, antes disso, alguns países já tinham parado, né, alguns funcionamentos, mas a partir do dia 16 de março de 2020. Então, pense, os colégios, as faculdades, todas em funcionamento num determinado cenário, onde se tinha uma previsão, por exemplo, de sala de aula, de bebedouro, de banheiro, de tempo, de intervalo, né? E, de repente, não sabemos mais como fazer. Né? E assim ficou durante um bom tempo. Então, por exemplo, o VARC poderia dimensionar, né, essas necessidades, mas pensando nas necessidades psicológicas que a gente abordou na aula passada também, né, o que vocês poderiam sugerir de acordo com aquela escala de necessidade, vocês lembram? Que a gente comentou um bocado? Quem lembra daquele nome diferente? A escala de necessidade de Maslow, se lembram? Era uma pirâmide, a pirâmide de Maslow, né, que tinha as necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de autoestima e necessidade de autorrealização, né? Então, também dimensionar por meio dessas escalas, por isso até coloquei um artigo lá bem bacaninha para vocês depois lerem, quando possível, que fala justamente sobre o uso de VARC em 2 cursos de graduação por si diferentes, né, em Constituição, em Filosofias, que seria o curso de Odontologia, né, de uma área da saúde, e o curso da Psicologia, que, na verdade, seria da área humanas, né, e sociais. Então, a gente percebe que, assim, as demandas, os olhares, as percepções de necessidades podem ser outras. Então, às vezes, mudou o programa educacional, não no seu conteúdo, mas, por exemplo, na sua materialidade, ou seja, sala de aula que era presencial virou uma sala de aula remota. E aí outras questões têm que ser preocupadas, né? Como, por exemplo, a presença de um instrumento para mediar a comunicação, computador. A presença de uma rede de boa qualidade para manter essa comunicação, certo? Então, tudo isso tem que ser pensado, desenhado, de acordo com o tempo de um semestre que está correndo, para não haver um prejuízo significativo à proposta de aprendizado, tudo bem? Então, essas são outras formas também, né? Além do VARC, o MBTI, na verdade, é algo assim mais focado em empresas hoje em dia do que em instituições, né, necessariamente, mas os pesquisadores da área educacional tentam trazer isso também, né, para fortificar a importância da liderança, do perceber, né, as diferenças entre os constituintes de uma equipe, para assim promover o trabalho em equipe, que é
o alvo básico, né, de todas as diretrizes curriculares nacionais de todos os cursos. Uma das coisas que tem que ser trabalhadas é o quê? O trabalho em equipe, tá certo? Então, dentro assim de competências ditas como gerais, né, tomada de decisão, trabalho em equipe, multiprofissionalidade, né, integralidade, então tudo isso faz parte dentro do contexto das DCMs. Vocês chegaram a ver o PPC do curso de vocês, como eu recomendei lá na aula passada? Alguém teve curiosidade de dar uma olhadinha, né, no site do próprio curso para ver, né, se apresentavam lá as 3 competências básicas, né, que a gente pretende trabalhar, né, nos estudantes, que são quais mesmo? Chá, conhecimentos, habilidades, atitudes, né? Vejam depois o que é que o curso de vocês traz consigo e que pode estar explorando melhor. Por exemplo, né, para o cirurgião dentista. O cirurgião dentista ele tem que saber, né, além de mexer com a broca, com o motorzinho. Você não ouviu isso, tá, Nayara? Mas assim, de uma forma genérica, né? Saber, né, o bom manuseio do instrumental, Luz Hermínia aí também, né? Então, saber o bom manuseio de todo o equipamento, material odontológico, né? Então, com técnica adequada, dentro de um tempo mínimo, né, adequado, realizar todos os procedimentos a contento, né, sem causar dor, sofrimento ao paciente, né? Então, ele está desenvolvendo habilidades de ordem técnica, né, psicomotoras. Ele tem que ter o conhecimento do que ele está fazendo, né? Porque na hora que ele pode pedir para o auxiliar, olha, me traga a resina número tal. Então, isso vai dizer se ele vai fazer uma restauração belíssima de um dente branco da cor do próprio paciente ou se ele vai colocar um dente amarelo, né? Uma restauração estranha, né? Então, ele tem que saber, né, que ele vai ter que colocar em etapas. Então, esse conhecimento teórico, junto com o conhecimento técnico e junto com um bom atendimento, que ele tem que prestar de forma humanizada para esse paciente, certo? Então, todos esses contextos, né, o chá, e jamais se esqueçam disso, competências, habilidades e atitudes. Então, em todos os níveis de educação, da educação básica, educação superior, a gente tem alvos a serem trabalhados, tudo bem? Então, quando uma professora da educação básica, às vezes, passa um texto para falar sobre bullying, é para despertar, né, o conhecimento do que se trata a temática, né, de tom afetivo, verificar se alguém também está sofrendo isso e ainda não saberia nominar, né, não saberia identificar, né, então é uma devolutiva que se faz também nesse princípio avaliativo, né, diagnóstico, e com base nisso dá para se trabalhar de ordem prática, né, o alinhamento de como é que aquele estudante ele poderia ter essa acolhida dentro da turma, né? Quais os possíveis gatilhos, né? Alunos gatilhos que talvez estivessem deflagrando isso e puxando para a realidade, puxando para uma mudança comportamental, certo? Então, tudo isso pode ser trabalhado em diferentes níveis, certo? Então, a avaliação diagnóstica ela é bem ampla, né? Existem várias modalidades, né? Aqueles que desejam, né, podem se aprofundar mais assim, nos assuntos, na literatura temática. E avaliação formativa. Vocês entenderam qual que seria essa diferença da formativa para a somativa? Será que a formativa ela sempre vai ter alguma pontuação atribuída, por exemplo, pelo professor? O que vocês acham? Avaliação formativa. E aí, meu povo? Deixa eu refazer aqui a minha pergunta norteadora. Qual foi o tipo de avaliação formativa que o vídeo aborda? Que eu dei um exemplo lá. Qual que vocês viram? Ninguém viu o vídeo? Ai, 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 hein? Tio Professor, Teteco vai deixar de castigo. a gente viu o vídeo, mas a sua última pergunta ficou mais difícil, que a gente não consegue. Eu, pelo menos, não lembro dos exemplos em si, né? Mas a avaliação formativa na nossa escola é uma das mais desejáveis, assim, porque a gente fica acompanhando o tempo todo. Normalmente, quando
a gente está abordando ali um conteúdo, e aí o aluno não consegue aprender de jeito nenhum, ou a gente está discutindo, ou faz um debate, ou faz alguma coisa que ele expõe o que ele pensa, e aí, às vezes, ele expõe aquilo de uma forma meio equivocada, e é quando a gente vai discutindo e fazendo uma nova construção, é tipo corrigindo as rotas, e ele aprende dentro do processo, no meio do processo. Não necessariamente aqui ele vai ser punido por ter errado, mas ele vai aprender com o erro ainda no meio do processo. E isso é muito bacana. A gente costuma fazer muito esse tipo de avaliação porque é quando a gente realmente tem certeza que o aluno aprendeu. Ele, professora, então era isso, então era por causa disso, eu não tinha entendido essa parte. Então já valeu o processo, porque a partir daquele momento a gente entende que ele realmente compreendeu o que a gente queria ou o que ele deveria, né? Então, a formativa ela é muito importante para mim nesse sentido. Pronto, mais alguém teve assim, já ouviu falar sobre essa? Já vivenciou? Ou teve alguma curiosidade, algum despertamento quando fala nesse termo formativa? O portfólio de saúde coletiva. Exatamente, o portfólio, né? Eu dei um exemplo até que eu fiz na própria turma, né, no outro momento, que era presencial e agora isso realmente não é possível, de que as dinâmicas que a gente fazia, né, e isso eu realmente sinto muita falta, né? Essa disciplina de didática, né, eu tento dar um dinamismo, mas o remoto às vezes nos limita bastante, né? Eu queria que vocês, na verdade, tivessem divididos em sala, né? Eu enlouqueceria vocês, mas no bom sentido, porque quando a gente for falar no próximo tópico, né, que é metodologias ativas, né, que eu sinto muito essa falta sinestésica, certo? Porque vocês veriam na prática essa distribuição dos pequenos grupos, nos grandes grupos, para vocês poderem sentir na pele e poderem refletir isso nas práticas com os alunos, né? Mas o que acontece? A formativa, ela muitas vezes pode estar aliada com a somativa, né? Pode ser que haja uma distribuição de pontos para que o domínio, né, de uma avaliação para aprendizagem, né, somativa, de uma prova, por exemplo, num semestre, a gente aplica pelo menos 2 provas, né, semestrais, né? Então, a cada, vamos dizer assim, bimestre existe uma prova, né, bimestral. E a cada ano, configurando a educação básica, existem pelo menos 4 provas. Pelo menos 4 provas, né? Não é uma obrigação estática de que exista apenas estas. Mas, às vezes, pode haver um desmembramento, 5 pontos de uma prova pontual a cada bimestre e outras frações de ponto que podem ser distribuídas por as questões de conhecimento, habilidades e atitudes, né, que podem ir se somando numa configuração avaliativa, por exemplo, de diário, né, que na educação básica é muito feita, muito empregada. E eu acredito que seja pouquíssimo empregada na educação superior, né? Pessoalmente, no meu curso, às vezes a gente aplica mais esse cenário quando a gente está, por exemplo, supervisionando estudantes já concludentes de um curso, né, como o da odontologia, que eles têm muita prática, né? Então, a gente avalia o conhecimento, as habilidades e atitudes deles por meio das fichinhas clínicas, né? Luzia, Nayara deve lembrar, né? Aquelas fichas de produção que vocês colocavam a fotinho bonitinha lá, né? E aí a gente colocava procedimento. Então, na clínica de estômago foi feito biópsia, na clínica de cirurgia foi feita uma extração, né? Na clínica, e aí, de acordo com o grau de envolvimento, né, do paciente, a complexidade, né, se você atendeu bem, ou o contrário, né, se a biossegurança não foi adequada, tipo, foi excelente atendimento do paciente, mas aí, né, a dupla de estudantes deixou tudo lá cheio de sangue, tudo sujo. E pérfuro cortante para o pessoal da limpeza se, né, recolher depois. Então, são atitudes que a gente não espera, certo? Então, no eixo atitudinal, realmente, a gente não pode contemplar o conjunto inteiro da obra, né? Mesmo que o conhecimento, né, tenha sido aplicado junto com a parte técnica, essa parte também atitudinal, afetiva,
quando a gente fala afetiva, não é apenas você se portar de forma amorosa, né? Não gritar, não esbravejar, né? Essa questão do cuidado com o outro, o lado bioético, certo? Exatamente, né? A Nayara está falando que ela era limpinha. Perfeito, eu bem lembro também, ok. Mas só para vocês verem, assim, nesses A exemplos... Virginia me dava nota por isso. Pois é. Então, para vocês verem que, assim, nesse caso, é uma formativa com nuance de somativa, porque acaba sendo feita a cada clínica, certo? Então, esse miudinho de nota vai se somando com o miudinho de nota, e aí, no final, isso contextualiza qual que foi o desempenho no final do semestre, né? Então, dá um pouquinho mais de trabalho, é uma parte também burocrática, tem que ter anotação, certo? Então, aí às vezes tem um questionamento, mas isso de repente pode ser subjetivo. Eu acho que eu era do box 1, aí eu tô vendo que meu coleguinha é do box 2, né? O box que a gente chama é o local de atendimento, né? Então, o coleguinho do lado 2, né, demorou muito mais tempo que eu fiz tudo certo, tudo bem limpinho, tratei bem o paciente e, de repente, não fiquei com uma nota boa. Então, como é que a gente pode usar instrumentos de forma mais estruturada, o quanto possível, né? De uma forma viável, para que também a gente não tenha vários documentos, né, para que sejam assinados por professor, porque quanto mais complexo seja a avaliação, isso demora também, né, para poder quantificar. Mas vocês viram lá no meu vídeo que eu citei alguns caminhos. Você já tinha ouvido falar sobre o Mini-CX ou então o OSCE? Não? Vocês lembram o que era o Mini-CX? A Luzia, sim. Luzia, o que você já tinha ouvido? Você tinha ouvido falar de qual deles? Do Mini-CX ou do OSCE ou de ambos? Os dois já tinham ouvido falar? No INSEX, a gente aplicava lá na universidade. Pronto, perfeito. Você vivenciou em uma disciplina, em conjunto de disciplinas? Isso, era a avaliação que era determinada para os professores, né, avaliarem os alunos, na parte prática, né? Pronto. E aí, como é que era assim? Você tinha um formulário, já de A gente questões tinha assim, cada aluno, pré-formuladas? isso, cada aluno tinha um formulário pré-determinado com as questões, né, em relação ao desempenho do procedimento, em relação ao conhecimento teórico, a relação interpessoal, as questões da biossegurança, né? Aí tinha todo. E aí, no final, ele fazia também a avaliação, a gente chamava para fazer a avaliação junto com ele. Esse é uma modalidade boa, porque o Mini-CX, ele acaba sendo assim mais curtinho, né? Bem genérico. Por exemplo, às vezes avaliando, tipo, biossegurança, né? Isso, aí a gente complementava com esse que a gente chama lá de feedback, né? Tem essas questões pré-determinadas que a gente dá a nota, né? Ou o conceito, e aí tem esse feedback. Eles chamam lá de mini-CX, eu não sei se é esse mesmo que você está se referindo. Entendi. Porque o Mini-CX, ele geralmente assim, é um instrumento mais curto, né? Então, o que eu digo com curto? Às vezes é uma meia página ou uma página no máximo, né? De elementos mais gerais, por exemplo, dentro de domínios, que às vezes podem até ser categorizados assim, dentro de conhecimentos, habilidades, atitudes, e conforme as clínicas, os sub-itens serem ranqueados, por exemplo, né? O estudante apresentou o plano de tratamento, executou o plano de tratamento conforme a apreciação, né, feita junto com o docente, né? Ele demorou quanto tempo para executar, né, esse tipo de atendimento? Então, às vezes são questões fechadas ou semi-abertas, mas que não são tão detalhadas. O OSCE, que seria
na verdade, um exame clínico, né, estruturado, objetivo, ele seria como se fosse um checklist mesmo, né? Então, são tantas perguntas que você só vai estar colocando lá a bolinha no quadradinho, certo? Então, você vai estar anotando, fazendo checklist, às vezes, numa clínica integrada, né? Que o estudante esteja fazendo, às vezes, diferentes tipos de procedimento. Então, ele vai fazendo, o facilitador, né? O supervisor, o professor, né? Ele vai fazendo esse preenchimento desse instrumento, que também não é desejável ter mais do que 2 folhas, por exemplo, porque imagina se tu tem, né, vários alunos na sua preceptoria, né, vários estudantes. Você vai acabar se desdobrando, né, em teoria, né, se um professor visse 40 alunos, é lógico que uma razão ideal seria, né, numa atividade clínica de 1 para 10 ou 1 para 20, né? Então, quanto mais estudantes, fica mais difícil aplicar testes mais estruturados, mais específicos, né? Mas isso, por outro lado, daria o quê? Um respaldo maior para se identificar realmente uma determinada pontuação, né, do estudante. Então, aquele estudante, ele fez tudo certo, mas de repente ele se virou e falou para o paciente: olha, não vou mais atender você, foi embora, deixou o paciente na cadeira. Entende? Então, como é que você não pode dar 10, né, para um comportamento assim, entende? Você valoriza dentro do possível, né, o que foi feito até aquele momento, mas um momento de desassistência é algo que o profissional ele tem que trabalhar, né? Não é dizer que ele está instantaneamente reprovado, mas espera lá, o que aconteceu naquele momento, naquela avaliação que gerou aquele tipo de reação, né? Então, isso dá ao docente o quê? A percepção do que pode ser melhorado, o que pode ser trabalhado, certo? E pauta, às vezes, algumas decisões, né? Junto com o corpo docente, certo? Lógico que a gente pensa sempre que existe a possibilidade de melhoramento, certo? Ainda mais em estudantes que já passaram de ciclo básico, médio, né? Quem é da área de saúde, por exemplo, um grande divisor de águas, quando sai do ciclo básico para o aplicado, é quando ele começa já a se expor a sangue. Né? A primeira anestesia, vou fazer uma sutura, aí vi um sanguinho. Às vezes eu tinha amigas, né, que, nossa, eu vou ser a melhor dentista e tal. Aí ela viu sangue pela primeira vez na periodontia, né, porque uma área que a gente vê as gengivas sangrando, e a menina desmaiou do meu lado, né? Então, assim, são coisas que a gente vê realmente, né? Às vezes a gente tem uma ideia, uma projeção de vida, mas nada melhor do que o dia a dia, a vivência da profissão nos seus altos e baixos, né? Nas suas realidades típicas, para a gente ver se a gente tem esse gosto, essa intimidade, né? E da mesma maneira que às vezes eu trabalho com o pessoal da psicologia, né? O pessoal da psicologia às vezes entra assim, pensando, os estudantes falam muito isso para mim, pensando que entrando no curso da psicologia eles vão se autoanalisar, eles vão sair pessoas assim, né, analisadas. E aí eles falam, né, quando eu dou aula de fisiologia para eles: professor, a gente só sabe que aqui é todo mundo doido, ninguém se entende, né? Todo mundo tem problema, a gente está estudando para reduzir um pouco. Eles brincam, né, de forma assim jocosa. Então, nada melhor do que essas experiências próximas, o mais próximas possíveis do mundo real de trabalho, né? Para que aí a gente tenha essa dimensão, se a gente está formando eles com os conhecimentos, habilidades e atitudes esperáveis, certo? E aí a gente tem esses instrumentos, que bom, né? Então tem algumas faculdades que já tem como padrão, por exemplo, em todas as clínicas vamos usar mais ou menos aqui, né? E aí na hora do preenchimento, se o procedimento foi feito corretamente, entendendo numa dentística restauradora, qual foi o procedimento? Restauração. Entendendo numa cirurgia, qual foi o procedimento? Uma extração, né? Entendendo numa patologia, estomatologia, qual foi o procedimento? Uma biópsia. Então, né, dá para se articular. Muitas escolas de medicina, isso não é tão comum na odontologia,
mas algumas escolas de medicina, que eu já tive oportunidade também, de forma correlacionada à odontologia, de visitar as instalações, faz o seguinte, criam chamadas de estações de aprendizagem. Até na própria UFC de Sobral, na FAMED, existem essas estações. Nayara está balançando, não sei se ela já teve essa oportunidade, né, do projeto Riso, né, Sorriso, né, de ver alguma coisa. Lá na FAMED eles fazem assim, sabe esses biombos separadores, né, dos espaços? Eles fazem assim, separando por biombos mesmo, né, separando por bonecos, diferentes tipos de atendimento, um atendimento de um indivíduo acamado, né, de um boneco de uma criança, né, um atendimento clínico, atendimento de emergência, um atendimento de internação, né? Então eles criam, tal como essa configuração prática e realística, né, de um curso de odontologia, onde é que a gente teria várias cadeiras, por exemplo, separadas em box, eles criam estações de aprendizagem, aonde eles fazem o seguinte, é muito interessante, porque eles pegam um relógio, um apito, e aí eles colocam assim, os estudantes têm 5 minutos para fazer um exame clínico, reportar isso no instrumento, né, analítico, e chegar mais ou menos ao que seria um diagnóstico, certo? Então eles observarem, né, na pele, a forma que eles deitam a criança, a hora que, por exemplo, eles fazem uma massagem de reanimação cardiopulmonar. Então, eles estão anotando o que eles estão realizando e o preceptor está observando também tudo que eles estão analisando. Então, eles submetem, por exemplo, às vezes ao boneco ou mesmo a um paciente, uma simulação, por exemplo, o ato de você fazer uma anamnese, né? Todos sabem o que é anamnese, né? Então, seria um questionário de vida, né? De você puxar pela memória os elementos contributivos para se fechar um diagnóstico. Então, isso é fundamental na área médica. Então, às vezes, um professor ator representaria, né, um paciente e ele estaria lá aguardando ser examinado, perguntado pelo estudante. E aí o facilitador está lá com a pranchetinha, está com o relógio, está com o apito, às vezes tem-se o quê? 5, 10 minutos por estação, deu 5, 10 minutos, fez o apito, rodou, né? Parecido com, por exemplo, as provas de anatomia, né? Que tem, né, os minutos, né, específicos. Mas aí, nesse caso, o minuto, né, de um anatômico, o minuto, por exemplo, de uma prova de histologia ou de patologia, que você rodaria um microscópio ou outro microscópio, estaria vendo mais o quê? O teu conhecimento, de você saber o que tem naquela lâmina, né? A tua habilidade, talvez, em termos de focar o microscópio, certo? De mexer de uma forma que você consiga ver esse diagnóstico, mas não vai estar apurando a tua atitude, né? Você não está diante de um paciente, né? É algo assim bem pontual. Então, nesse caso, em que você avalia todo o conjunto de competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, aí você pode dimensionar esse cenário, colocar atores artificiais, bonecos, ou mesmo um ator professor, um ator funcionário, né, que vai estar facilitando esse processo. Então, chegar no paciente, né? Ele saiu fazendo pergunta ou ele deu bom dia, pelo menos, para o paciente, entende? Então, são coisas que acabam sendo registradas. E aí, no final, uma coisa muito positiva aí que Luzia compartilhou conosco é a possibilidade da gente fazer um feedback, certo? Então, quando existem vários preceptores para poder fazer isso, né, em salas diferentes, então, de repente, uma sala divide em 4 ambientes e aí você tem um conjunto menor de estudantes. Então, cada preceptor, às vezes, tem, né, de 5 até 10 estudantes ao final desse processo, de uma tarde, por exemplo, e aí se senta e fala, olha, vamos conversar aqui, né, dando esse feedback em termos de conhecimento, olha, vocês estão razoáveis, estão ok, né, em termos de atitude, bom, uns não deram bom dia, quiseram só saber, né, do corpo físico desse paciente, esqueceram que ele é humano, né,
Então, são essas coisas que o preceptor ele acaba indicando, né, como pontos a melhorar. Da mesma maneira que ele também exalta as fortalezas, não a capital aqui do nosso estado, mas os pontos positivos, certo? Então, as fortalezas, né, que estão assim bem consolidadas, estão bem trabalhadas já no prosseguimento do curso. E aí eu falei também no vídeo dessa avaliação 360 graus. Alguém já ouviu falar dela? Que também tem esse aspecto assim de uma avaliação formativa, né? Porque ela está vendo, né, todo esse conjunto e acaba sendo também um feedback, né? Ela chama 360 graus, né, pela analogia do que ela pode representar, né? Tendo um estudante, né, no centro do processo, mas que ele é fundamental para fazer a autoavaliação. É importante ele ter essa dimensão, a gente passar também essa bola para ele dimensionar. Você acha que... Qual é a nota que você se daria? Certo? Então, a partir daí, você, às vezes, vê muita coisa para poder trabalhar com os estudantes, né? Às vezes, eles não estão em atos irrefletidos, que eles precisam refletir, né? Às vezes, eles estão se depreciando, né? Então, são polos que podem ser trabalhados, né? Assim como para o facilitador é importante também ter um feedback. De repente, puxa, eu queria saber se a turma entendeu essa modalidade que eu apresentei aqui, né? A apresentação de um tema, né? E eu queria saber se o conteúdo, né, foi acessível, né? Se a disponibilização, né, no ambiente foi ok, se a facilitação pela parte do tutor foi ok, né? Então, esse feedback também para controle interno faz toda a diferença. Embora o professor não precise passar de ano, certo? E é uma coisa que, às vezes, é muito confundida. Eu vou dar nota do professor, vou quebrar o professor, né? É aquela história, assim, né, da lógica reversa, né? A psicologia reversa, né? Acontece, né? Mas, assim, a gente mostra, porque quando a gente tem a segurança, né, de estar fazendo um trabalho, né, ser falível também, como todo ser humano, né, e querendo sempre melhorar, a gente também se coloca essa pronta disposição. E eu digo de carteirinha para vocês, né, eu sempre gosto de falar para os meus estudantes, né, da graduação, né, para eles participarem, né, dentro dos processos internos da SINAESC, que vocês conhecem com o nome de CPA, né, comissão própria de avaliação, aonde justamente eles respondem, né, questões do tipo se o conteúdo, né, ele foi repassado pelo professor, se o plano de ensino foi repassado, né? Então consta lá nas perguntas, né? Meus ex-alunos têm exatamente essas perguntas aqui, né, que sempre são perguntadas a cada semestre, né? Ou então condições da biblioteca, se tem os livros didáticos para poderem ser acessados. Então, questões infraestruturais do corpo docente, da organização didático-pedagógica, né? Então, tudo isso faz parte dessas formas de mensuração, né? Também de forma assim, diagnóstica, e cruzando o diagnóstico com o formativo, né? Se o estudante ele, né, está sendo contemplado, né, por toda aquela organização que se pretende da IES. Tá? Então, essa avaliação, né, dita de 360 graus, às vezes pode ser aplicada no estágio. Então, no final do estágio, por exemplo, de saúde coletiva, isso é bem clássico. Aí o professor, né, de saúde coletiva, né, tá Luzia e Nayara aí, que não me deixam mentir, senta com os estudantes em uma determinada unidade, com o preceptor, o dentista, que ficou, né, de olho, né, nos estudantes durante esse tempo. E aí, no reduzido grupo, né, todos acabam atribuindo, né, scores, né, autoavaliação e fazendo uma reflexão ativa, né, do que pode ser melhorado, certo? Então, não é um momento casos de família, né, mas é um momento que realmente a gente pontua sugestões, né, de melhoramento, de postura, de técnica, certo? E eu acho que é um aprendizado grande para todos os que fazem parte, né? Até mesmo para os dentistas, chamados de preceptores,
que não necessariamente são os professores, né, da universidade, mas para eles também o falar, né, faz com que eles também reflitam mais, aprendam mais e melhorem assim a sua prática, né, as suas atitudes. Pronto, a Oceana está contribuindo aqui dizendo que todo profissional precisa estar aberto a isso, exatamente, né? Então, assim, são caminhos, né? São ensejos que existem, né, nas diretrizes curriculares, né, em termos de trabalhar, né, todas essas competências e propiciar o quê? Uma avaliação para aprendizagem. Normalmente, a gente acaba dando um fetiche à avaliação da aprendizagem. O que é avaliação da aprendizagem? Eu tirei uma nota boa, então tudo que eu preciso saber me resume a uma nota. Pulei de semestre, já não lembro mais nada, mas eu passei no semestre passado com a nota de 10. Entende? Então, será que se você passar com uma nota de 9, mas você trazer isso para a sua realidade sempre, né, de uma forma significativa e continuar sendo um aluno de 9, e você ter tirado 10 no semestre, e aí no outro semestre, né, você ter tirado, de repente, 8, né? Então, por essa questão de avaliação somativa, né, você estaria mais ou menos na média dos conhecimentos, mas mais vale uma aprendizagem voltada, focada realmente para o futuro, né, para a aprendizagem, do que simplesmente você ter o mérito de avaliar o que se passou, né, uma função pretérita, né? Então, a avaliação, ela sempre pretende o quê? Verificar se aquele estudante ele está apto a novos desafios, ou seja, a avaliação, ela é presente, mas ela se pretende futura, certo? O que normalmente a gente prega é o quê? Ela é presente e ela é pretérita. Esse que é o erro, entende? Então, não vamos assim valorizar muito o produto unicamente, mas a gente verificar também o processo, certo? Então, imagina se naquele momento de realizar aquela prova, aquela aluna maravilhosa, ela soube 5 minutos antes que o pai faleceu de Covid. Ela vai fazer uma boa prova? Não, não vai estar em condição de fazer. Vocês entendem? Então, para isso, tem a possibilidade de substituição de prova, segunda chamada, né? Então, a instituição, ela prevê, né, essas possibilidades, né? De uma forma humanizada, certo? Por isso que, durante 16 semanas, tu tem esse tempo para viabilizar período de segundas chamadas. Algumas instituições, às vezes, fazem conjuntos de semanas, né? Até para melhor dimensionar essa questão de prova para os estudantes, assim, que ficam, às vezes, tão focados em prova, né? Quantas vezes eu ouço a mesma situação: professor, deixa eu sair um pouquinho mais cedo porque vai ter prova de anatomia, eu preciso estudar. Vai ter prova de patologia, eu preciso estudar. Professor, às vezes o nervosismo é tão grande, professor, eu preciso. Aí você não fala nem o objeto direto, nem o verbo. Aí eu falei, tá bom, já entendi, tá todo mundo nervoso, né? Então, para evitar esse tipo de tensão de prova, já que nós, às vezes, podemos fazer algumas mudanças para serem melhor articuladas. Que mudanças a gente pode fazer para serem articuladas? Vocês viram que numa prova que tem uma data de realização, né? Então, que tem já um cronograma certinho, né? Para que todo mundo possa organizar sua agenda, a gente tem que oferecer aos estudantes diferentes níveis de testagem, né? E aí eu mostrei que uma questão de prova pode ser feita de várias formas. Vocês viram que tem questões que podem, inclusive, ser um pouco mais transversas a vocábulos, né, a regionalidades, como o exemplo que eu dei lá do Jabá e do Jerimum. Vocês viram aquela parte? Né? Então, por exemplo, né, na cultura nordestina, né, a famosa, né, abóbora e carne seca, né, Jabá e Jerimum, acabam sendo terminologias bem conhecidas. E, às vezes, de forma afetiva, né, se trazer esse contexto regional
para que o indivíduo pense, então eu já sei o que o professor está falando. Dentro de uma temática de digestão, que a gente tem que saber, né, que a carne, proteína, vai ser digerida, né, por uma determinada via, né, o tubérculo, a abóbora, né, gerimum, vai ser digerida por uma outra via. Então, a gente relaciona aspectos que a gente deseja verificar se foram aprendidos, né, foram consolidados, né, na cognição do estudante, mas articulando de uma maneira um pouco mais sutil, certo? Que até o próprio estudante vai falar, gente, mas o professor colocou jabá com jirimu, que é uma coisa que a mãe faz. Vocês entendem essa premissa de você, às vezes, mudar só um bocadinho, ao invés de falar, né, que a digestão é um processo multifacetado, dependente de ações enzimáticas, locais específicas, mediadas por pH. Aí o estudante vai olhar aquilo, caramba, me lasquei. Vocês entenderam? Ele vai estar falando aquele conhecimento, só que com um linguajar um pouco mais próximo, de modo que ele até se lembre, entende? Essa história do jabá com jirimu, teve uma turma que se formou e da psicologia junto com a odontologia e lembrou, professor, sabe que eu lembro até hoje daquela sua questão do jabá com jirimu? Então, assim, é uma coisa muito bacana, porque às vezes você acaba puxando esse conhecimento que fica, né? Fica retido. É como se fosse o subsunsor que a gente falou anteriormente, você lembra? Né? Quando a gente falou da teoria de aprendizagem significativa de David Ausubel, lá da década de 70, que a gente usa hoje também, né? De você estabelecer subsunsores, né? De pontos cognitivos, né? Prévios, que seriam sunsores, e a partir daí, né? Poxa, certifiquei que eles conhecem o que é jabá e jirimu. E aí eu vou alinhar com o que eu quero puxar deles, que é saber se eles sabem o funcionamento do sistema digestório, certo? Então, seria uma estratégia da gente fazer chamadas questões significativas. O MEC, por exemplo, quando a gente formula questões assim para a ENAD, sugere que a gente evite distratores. O que são os distratores? Vocês lembram lá do vídeo? Alguém chegou nessa parte? Ou distraidores, né? Distratores não são formas de tratores, não. Né? Correto. Isso, exatamente. Então, quando você às vezes pergunta, assinale a alternativa incorreta, a cabeça da gente, às vezes, vai direto para o correto. Entendeu? Dentro do nosso contexto, seria de uma forma análoga àquela expressão, ele não. Entendeu? A cabeça entende como ele sim, não tem jeito. Entende? Então é uma problemática. Porque a cabeça, ela não vai ver o negativo, né? Mas ela vai ver o contexto do correto. E aí o indivíduo vai achar um correto, vai achar, eu já achei o correto, mas aí tem vários outros corretos. Você faz muita questão assim, Oceane? Na nossa escola a gente não adota muito, não, justamente por essa questão, né? Mas, às vezes, a gente acaba colocando uma ou outra, porque as provas externas têm muito disso. E eu estava assistindo a sua aula e pensando, poxa, o Enem não liga para isso, nem para tamanho de questão, nem tamanho de texto, nem distrator, nada. Isso parece, Deus me livre, é horrível. É uma casca de banana cada questão, assim. Muito sério lá. Tu sabe mais ou menos a média das questões? Quanto tempo um estudante gasta para fazer uma questão do Enem? Eu não sei, mas é muito, porque são gigantes. Eu não sei. Não, para ser 3 e pouco, né? Exato. Pelo cálculo que eu fiz, era mais ou menos tipo uns 4 minutos só. Então, tem questões que são mais rápidas e tem questões que realmente precisam ser dimensionadas para saber se elas são executáveis naquele curto tempo. Porque imagina se você só faz aquelas questões bomba, do tipo, com base, leia as afirmativas a seguir. Afirmativa 1, afirmativa 2, afirmativa 3. Né? De acordo com as afirmativas previamente expostas, né, a alternativa
afirmativa 1 confirma a 2. Aquela historinha, sabe? Gente, a pessoa fica enlouquecida. Ela não pode resolver isso em 5 minutos. Entende? E da mesma forma como o Felipe está colocando aqui, né? O pessoal está colocando aqui no chat, né? Questões com alternativas grandes demais, né? Aquelas assertativas, né? Como a Luzia está falando, né? Então, ó, a Luzia está falando a recomendação da gestão pedagógica, né? E que não tenha questões assim, justamente, né? Concordo, em gênero, número, grau. Então, as questões do ENAD, o que acontece? Quem faz as questões do ENAD... Boa pergunta, quem faz as questões do ENAD? Lembrando que o ENAD é diferente do Enem, né? Quem faz as questões do ENAD? Alguém sabe? Pode falar, Freire, diga lá. Uma coisa que eu percebi, professor, na sua aula, e trazendo para a discussão aqui, é porque tem questões que às vezes uma introdução enorme, né, faz um arrudeio enorme para perguntar algo que não tem nada a ver. Inclusive, até o senhor falou na aula lá que era para abordar sobre um tema transversal que não fosse a Covid, mas o texto ali estava focando para a Covid. E aí acaba que a gente se perde, às vezes erra a questão, tem muito, concurso público tem muito isso, a questão da pegadinha, né? E é justamente essas questões que você está falando aí, para a gente se ater. Isso mesmo, Freire. Aquilo lá foi proposital, entendeu? Eu fiz, assim, questões que eram para chamar a atenção. Gente, que questão, assim, cheio de pergunta, né? Cheio de assunto, né? Como diria Ivete Sangalo, né? Então, você tem que direcionar realmente, né? Você vai perguntar de Covid, você fala de Covid. Ou então, dentro de uma doença que a questão da Covid, a Covid, né? A doença por coronavírus, seja entendida como um sussor, um ponto cognitivo prévio que você precisa ler, visualizar para você poder responder, certo? Então, muito bem observado. Euciane aqui também observou aquelas questões que somam um ponto, por exemplo, porque na questão que soma ponto, por exemplo, você tem uma tabela, aí você tem uma interpretação de uma tabela, né, onde, né, um contexto 1, né, vale 0,1, um contexto 2 vale um 0,3, e aí você, nesse somatório, você tem que dar como resposta o somatório. Então, você tem que reconhecer quais as afirmativas que estariam certas e ter certeza absoluta para você também não errar, né, no somatório das questões, né? Tem gente que às vezes envolve lá a questão certa, mas aí o somatório também dá erro. E também procura-se evitar isso, né? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Existe um banco também de contribuidores, professores, para a constituição de provas, quando assim se aproxima o ENAD. O ENAD, ele ocorre trienalmente, isso quer dizer que a cada 3 anos tem rodadas. Não são todos os cursos que ao mesmo tempo fazem o ENAD. Então, geralmente tem, né, o da odontologia, medicina, né, alguns cursos, não são todos os cursos da área de saúde ao mesmo tempo, entendeu? Então, tem um conjunto de cursos que faz no ano, depois no outro ano, mais outro conjunto de cursos, no outro ano, outro conjunto de cursos, mas a cada 3 anos, cada tipo de curso acaba sofrendo uma nova revisão, certo? Então, o que acontece? Eu já tive oportunidade, né, de fazer parte desse banco específico, né? Eu sou avaliador das aberturas de curso, mas existem, assim, avaliações específicas de questões que são sorteadas. Então, os professores produzem questões, são abastecidas, e elas são validadas para compor um banco de questões. E a partir desse banco de questões é que é feita a prova, entende? Então, não é simplesmente assim. Não pense de forma nenhuma que é uma única pessoa que vai fazer a prova sempre, entende? Então, é um processo assim, transparente, né, que o INEP, né, como órgão específico, né, do MEC, que acaba mediando esse tipo de processual, mas que, às vezes, tem algum problema nesse sentido. Por exemplo, uma questão que foi aprovada, teoricamente inédita, mas que foi tirada
da cachola de um professor que, sem muita ética, puxou isso de um concurso lá do interiorzão do Brasil, entendem? Então, podem haver irregularidades nesse sentido, mas o máximo é feito, né, de busca, de certificação para isso não ocorrer, entende? Mas é um processo que ele é bem debruçado, não é uma prova feita de qualquer jeito, mas aí tem que se perceber, em termos pedagógicos, didáticos, e aí existe uma assessoria pedagógica para poder julgar o grau de perguntas que são geridas durante esse processo, entende? Então, são pessoas diferentes gerindo isso, mas geralmente comissões que acabam verificando o atendimento ou não a essas questões, entende? Cada questão de ANAD dá uns R$180 mais ou menos para professor, você sabendo dessa? Então, mas assim, é por produção mesmo, entendeu? Às vezes você tem lá uma cota de 10 questões, mas aí você tem um aproveitamento de uma só, entende? Então, tem uma comissão que analisa tudo isso, não é aleatório. Vocês estão ouvindo isso realmente de quem gosta de observar o processo, mas erros podem acontecer, certo? Erros podem acontecer. E por isso também que comissões não apenas da área específica do curso, mas de humanidades, de temas transversais. Hoje se fala muito da necessidade de falar sobre educação ambiental, né, sobre educação e cultura afro-brasileira e indígena, certo? Formas também de assistência, né, de permitir acessibilidade metodológica a pessoas com deficiência sensorial, né? Então, existem vários tópicos que também precisam estar contemplados em cada uma das provas. Então é por isso que no ENAD, né, tem que responder alguma coisa de português, né, interpretação de texto, né? Geralmente tem algum cenário assim que fala sobre comunidade quilombola, indígena, né? Isso, exatamente. É por isso mesmo, entende? Então, são os outros temas que, independente da área, né, do curso, você acaba também vendo essa necessidade, né, de ser contemplado para avaliar, para saber se as instituições tiveram. Qual isopor? E aí, gente, vocês viram lá a pirâmide de Miller, né? Vocês viram que esse negócio de educação é cheio de formas geométricas, né? Tem aquela escala de necessidade Maslow, né? Com a pirâmide, né? Tem a outra pirâmide de Mead, né? Ou Edgar Dale, que é como é que você melhor aprende. E agora vem essa outra pirâmide de Miller, né? Essa pirâmide de Miller, ela é dividida basicamente em 4 dimensões, que seria do básico, né? Que você remeteria ao saber, né? Ou seja, o nível de conhecimento. Por exemplo, você tem 1 minuto para dizer que estrutura anatômica é essa que tem a piaçavazinha, né, no crânio, certo? Então, você tem que saber, né? É memorização básica, né? Conhecimento. Né? Você não tem que mexer em nada, você tem que ver, pensar e buscar lá se você sabe ou não aquela resposta. Né? Então, tem o saber como, né? O que seria o saber como? Então, então, sabendo que eu tenho um determinado forame, né? Uma estrutura anatômica por onde passa o nervo aqui. Então, é nesse ponto aqui, mais ou menos nessa angulação, que eu vou saber que eu vou realizar a minha técnica anestésica, por exemplo, tá? Então, primeiro nível é saber. Depois, saber como, né? Então, você já partiria do conhecimento já quase que indo aqui para a técnica, né? Você sabe, né, a angulação e tudo mais. E aí você tem o demonstrar, né? Então, você poderia, por exemplo, pegar, né, um manequim, né? A boca, né, de um conhecido, né, sem ter, por exemplo, a solução anestésica, sem ter agulha, e somente assim testar, né, exatamente qual seria a trajetória da anestesia que você faria, né? Então, como que você aplicaria? Então, você estaria demonstrando,
E o último nível, depois do saber, saber como, demonstrar, seria o fazer, né? Aí você teria realmente a plenitude das competências, em que você sabe as estruturas anatômicas, né? Conhece a técnica, né? Toda a parte psicomotora, né? Já treinou num ambiente artificial, simulado. E aí, na vida real, né? Num paciente real, na boca de um paciente real, você vai realizar aquilo, né? Então, seria o almejado, né? Depois de passar por todos esses níveis. Então, essa pirâmide de Miller faz com que a gente pense também que o verbo é extremamente importante quando a gente vai fazer uma questão. O verbo. Porque existe a taxonomia de Bloom. Você já tinha ouvido falar esse nome? Taxonomia de Bloom. Essa taxonomia de Bloom, eu deixei uma tabelinha lá no Siga para vocês, certo? Mas durante a aula eu também falo, que é uma taxonomia que você percebe que os graus de exigência, de avaliação que a gente vem a fazer com os nossos estudantes vai justamente variar de acordo com o tempo de prova que vocês viram, tipo essas provas de Enem. Se você der questões muito complexas em termos de verbalização, não vai dar certo, porque é uma questão que o estudante ele vai precisar analisar durante 10 minutos um contexto, né? Ele não vai conseguir, nos 10 minutos, ele estaria fazendo 2 questões, né? De uma chamada taxonomia menor. Então, só para a gente voltar, taxonomia, né? Um sistema de classificação nominal, né? Temos biólogos aqui de formação, sempre temos biólogos aqui. Temos biólogos hoje? Com biólogo você fala bacharelado ou licenciado também? Está servindo os dois. Temos Elciane, né? Por exemplo, né, a taxonomia clássica do Linneu-Linney, né, que faz o gênero, né, espécie, subespécie. Então, não reportando a esse ponto, né, classificatório, mas que nos remete ao que se destinaria essa taxonomia. Uma taxonomia de Bloom que objetificaria mais a questão do verbo como uma parte fundamental para a gente ver o desenho da pergunta que a gente está fazendo para o estudante. Porque quando a gente lança uma questão de prova, a gente sempre está fazendo uma pergunta, né? Será que a pergunta que eu digo, cite o nome da estrutura histológica evidenciada pela seta na imagem a seguir? O cite, né? O cite, na verdade, é o verbo, né? Que dentro de um contexto eu vou bater o olho na estrutura, vou ter um elenco de alternativas A, B, C e D ou E, né? Para poder responder. Então, eu vou olhar aquela estrutura, ver as respostas e assinalar. Eu vou simplesmente assim, né? Assinalar ou citar, diferente de uma pergunta que eu começo com, por exemplo, analisar, né? Ou então, mais complexa ainda, que é dificílimo você ver isso em questões objetivas. Geralmente você tem questões discursivas, questões dissertativas. Crie uma proposta resolutiva para o gerenciamento de resíduos químicos de laboratórios de pesquisa e ensino. Certo? Então, assim, tipo, dado um contexto, né? Ou outro contexto. Dado um contexto, né, de que a civilização humana produz muito plástico, né, gerando o que a literatura recente até chama de plastisfera, né? Produzindo toneladas de material, né, que, se somados hoje, podem ser em quantidade maior do que os seres viventes na própria Terra. Crie uma alternativa sustentável, baseada nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, entende? Então, você tem que alinhar conhecimentos do que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
qual é essa problemática ambiental debatida, né, previamente apresentada por um texto, alguma notícia, algum hiperlink, né? E aí você, com base nesses conhecimentos, você tem que hipotetizar qual que seria uma solução e criar, né? É um exercício altamente complexo. Então, em termos objetivos, a gente não consegue ver uma forma de criar essas alternativas. Mais discursivos, a gente pode ter se a gente tiver tempo. Se for, por exemplo, uma porção de ANAD, focada para um curso, por exemplo, de biotecnologia, graduação. Vocês estão entendendo? Então, aí a gente pode pensar dessa maneira. Porque, do contrário, seria infrutífero, né? Usar o CRI. Mas, por exemplo, o CIT é de menor taxonomia, porque é tipo aquelas provas, né? Papum. Você sabe ou não sabe a resposta. Rodou a bancada. Vai para o próximo diagnóstico, entende? Então, nesses casos, você pode usar muito o CIT. Então, seria de baixa taxonomia. É como se fosse dentro da pirâmide o saber, né? Quando você relacionaria quando você coloca, por exemplo, correlacione, né? Correlacione uma coluna com a outra coluna. Então, você também está fazendo o quê? Uma interpretação disso, né? Então, já fica o quê? Um pouco mais complexo, porque você não precisa saber um único nome, você tem que correlacionar, às vezes, um evento embrionário com um derivado adulto, certo? Um tipo de manifestação local com uma manifestação sistêmica, certo? Então, você vai correlacionando, você vai densificando, né, complexando esses saberes. Quando você pensa assim, você cria um início de frase, aplique esse conhecimento, né? Com base no conhecimento anterior, aplique esse conceito na situação apresentada, certo? Por exemplo, uma senhora precisava tratar, né, a sua diabetes e procurou o posto de saúde. E aí o guarda disse que lá não era local dela ser atendida. Então, com base nas prerrogativas assistenciais do SUS, né, que você conhece, né, aplique isso, né, dentro do contexto das prerrogativas do SUS, entendeu? Tá certo esse comportamento? Tá errado, entende? Então, assim, tem outras formas da gente verificar se foi acessado aquele conteúdo, não de uma maneira assim, nua e crua, né, que seria o padrão mais típico do citar, né, nomeie a estrutura, né? Mas tudo vai depender do tempo de prova, o tipo de prova, se uma prova é prática e a gente precisa exercitar a agilidade, né? Não adianta o dentista, né, um profissional de saúde fazer um trabalho belíssimo, mas também demorar, né, 5 horas com um paciente na cadeira. O paciente não aguenta, ninguém aguenta. Então, assim, também tem que se testar essa agilidade. Então, se a forma de dimensionar isso também é promovendo respostas curtas, elas precisam ser, as perguntas precisam ser rápidas, para que as respostas também sejam rápidas, né? Se você tem tempo para dar respostas longas, aí você pode fazer perguntas um pouco mais longas ou complexas, porque nem toda pergunta complexa precisa ser longa, né? Só essas que eu passei aqui para vocês, de você relacionar a prerrogativa de funcionamento, né, de universalidade, integralidade, equidade, né, de SUS, né? Então você percebe que você pode falar bastante sobre vários temas, o que está correto, o que está incorreto, diante de cenários, e você nem precisa dar muitos elementos de composição para aqueles estudantes que já estão estudando aquilo, certo? Então, de acordo com o verbo que você utilizar, você tem que ter essa clareza. O que você quer? Resposta curta? Resposta discursiva? Né? Mais profunda? Né? Então, seria lógico a gente dar uma resposta discursiva para um aluno, né? De, por exemplo, você pode responder até 10 linhas e aí você fazer uma pergunta do tipo... cite
o nome de 3 fatores etiológicos do câncer de boca. Aí você coloca lá, máximo 10 linhas. O CIT você vai responder tudo numa linha só. Entendem? Então não é lógico, né? É claro que, assim, né? Explique, né? Fundamentos de inequidade em saúde pública associado ao contexto socioeconômico, político, gerencial. Aí você vai, né? Ter uma ruma de coisas para poder relacionar, certo? Como foi falado aqui, você vai, né? Arrodear muito, né? E fazer com que o estudante perca um tempo de refletir sobre o que ele vai responder sobre aquela temática, né? Então, a dica que eu dou preciosa para vocês é a linguagem apropriada, né? Então, a linguagem apropriada para a temática. Tempo de prova adequado também, certo? Então, para questões mais rasas, mais simples, usa uma taxonomia mais baixa. Para perguntas, né, e questões de prova que tem um tom mais subjetivo, discursivo, aí vocês podem usar o tempo que não foi utilizado nas questões objetivas, questão assim bem rapidinha, que em 1 minuto, 2 minutos o estudante respondeu rapidinho, dentro lá dos 3 a 4 minutos, né, pro Enem, vamos tentar plotar dessa maneira, né? Então, nos minutos que ele não usou para responder as questões objetivas, ele acaba tendo de folga para poder responder as questões subjetivas, certo? Então, então seria interessante fazer uma alternância, né? Dar algumas questões subjetivas, dar algumas questões objetivas, né? Objetivo, eu quero dizer, múltipla escolha, verdadeiro ou falso, certo? Questões subjetivas ou discursivas, né? Aquela para você responder em 5 linhas, em 10 linhas, né? Ou sem um número. Geralmente a gente especifica o número de linhas para não ser algo discrepante, né? Entre um escrever 1 linha e outro escrever 30 linhas, né? Então, geralmente a gente alinha um máximo, né? Normalmente até mais ou menos umas 10 linhas e tudo mais. E os recursos apropriados. Quando eu falo em recursos, e esse cenário é muito realístico ao que a gente vê hoje, né? A gente também tem que pensar o seguinte: existe diferença entre você estar aplicando uma avaliação presencial, entre você estar avaliando de forma remota, entende? As diferenças que residem nisso, né? Na forma presencial, você está olhando para você conter a famosa pesca, certo? Entendem pesca, né? Então, você não pode olhar e falar, ó, dá aqui o papelzinho, dá aqui a borrachinha, certo? Não se comunica com o colega, né? Então, quando você dá de uma forma remota, você talvez não possa também dar muito tempo, né? Além do que aquele que você já dá no presencial, porque dependendo da forma de aplicação remota, você tem um bônus, né? De você estar na sua residência, você estar, de repente, consultando um material, né? Mas se tiver a premissa, uma proposta em que a consulta não seja um problema tão grande, então, partindo dessa premissa, você pode aplicar a forma dessa maneira, né? Mas, né, às vezes numa turma grande, né? Então, cada contexto tem que ser avaliado em sua particularidade, né? Não existe apenas um único contexto em que todas as provas online são perfeitamente substituíveis das formas presenciais, né? Sem alterar a qualidade com isso, tá? Então, tudo isso tem que ser minimamente discutido, né? O ideal é que sempre haja mais do que um professor numa disciplina, porque a gente vai alinhando, né, percepções diferentes, as realidades. Poxa, vamos colocar isso em prática. Não, isso daqui já tive uma experiência, deu certo, deu errado. Então, é importante haver esse diálogo, né? Mas saibam, todas as provas não são feitas de uma única cabeça, tá bom? E vocês viram quando eu coloquei aquele ponto chamado de metacognição? Eu usei essa palavrinha lá no meio do vídeo, vocês viram?
é o tipo de prova que a Luzia falou anteriormente, né? Que geralmente as IES, né, nos processos pedagógicos, né, nas semanas intersemestres, acabam conduzindo, que vê que as questões do ENAD têm esse particular, né? Para nós do banco também é passado dessa maneira, que a gente tente articular a constituição, a geração, a arquitetura de uma questão baseado em quê? Em diferentes tipos de linguagem. E o que é um tipo de linguagem? Uma linguagem escrita, uma linguagem visual, certo? Então, por exemplo, eu posso alternar um gráfico de distribuição de incidência da Covid, né? Ou eu posso fazer, por exemplo, um mapa Brasil, né? Onde eu vou ter alguns aglomerados, alguns aglutinados, mostrando aonde tem mais, aonde tem menos, né? Com base também em um texto jornalístico, certo? Então, eu consigo alinhar diferentes linguagens, um desenho, uma tabela, um gráfico, um mapa, certo? Com texto, e a partir daí eu jogo a minha pergunta norteadora, que sempre vai estar pautada num verbo-chave, segundo essa taxonomia de Bloom, entendem? Então, a metacognição é quando eu conseguiria alinhar esses conhecimentos de acordo com a diversidade de linguagens. Então, tem mais chance, por exemplo, de uma questão ser aprovada para constituir o sistema, o banco, né, de reserva das questões do ENAD, uma questão que ela contenha uma metalinguagem, né, uma metacognição, né, que seriam assim diferentes formas de você perceber aquele mesmo contexto, aquele mesmo conhecimento, entende? Então não é apenas uma única modalidade, um texto, né? Então é para forçar mesmo o lado analítico. Aí essas questões geralmente vão fugir do CIT, elas vão fugir do correlacione. Elas geralmente vão estar mais pautadas no quê? No analise, no CRI, certo? Às vezes vão pegar, por exemplo, a Praia do Futuro. Praia do Futuro tem muitos... tem hotéis, né? De 5 estrelas, né? Uma área turística, traz muito turista, mas ao mesmo tempo tem uma carência, né? De qualidade de vida muito grande da sua população, a distrita, né? E aí, de repente, um outro modelo, né, do país viu que, né, áreas de lazer poderiam diminuir, né, episódios de violência. Então, com base nessas realidades, né, posto que a criminalidade na Praia do Futuro está aumentando, crie um modelo, né, gerencial para que haja essa redução, entende? Então, o indivíduo ele vai ter que parar, analisar um pouquinho um texto, um contexto, uma imagem, né? Mas tudo vai estar mais ou menos falando sobre esse mesmo cenário, entende? Vai estar falando sobre essa relação, ou que seria chamado de metacognição, entende? Então, questões assim que tenham pelo menos 2 tipos de linguagem são os tipos de questões desejáveis. Então, um texto, algo escrito, uma imagem, um gráfico, uma tabela, sabe? Então, são os objetos maiores. Já falamos das questões longas, dos casos reais, tá? O cuidado que a gente tem que ter, de repente, com o caso real, né? Especialmente se a gente está lidando com uma questão de doença, ou uma questão ética, né? Então, tentar subtrair, por exemplo, né, os olhinhos, né, de um paciente, se for demonstrado isso, né, como um caso clínico, né? A gente não deseja, né, uma exposição indevida, né, da imagem de um indivíduo, né? Eu até usei um exemplo, né, de uma blogueira, uma vlogueira, né? Se bem me lembro lá do caso, né? Que era da mulher barbada, mas aí era como se fosse um ícone, né? Uma Instagrammer, né? Que não via problema, né? Na sua autorreferência por conta, né, da barba, né? Que ela tinha por uma demanda hormonal.
Então, existem, né, alguns desses casos, né, de figuras públicas, né, que não seria subtraído, por exemplo, a sua aparência, se o contexto em si seria isso a ser trabalhado na configuração da questão, né, da disciplina. Mas, em geral, a gente tenta ter essa bioética também de preservação. Hoje, no país, existe uma lei geral de proteção dos dados, né? Então, esses dados de forma visual, de forma gravada, né, pela fala. Então, tudo isso dentro desse contexto, né, acaba atribuindo esse cuidado a mais que a gente tem. Então, não vai gravar, de repente, o coleguinha e aí usar isso como uma questão de prova, né, sem uma devida autorização, uma determinada finalidade, tá bom? Para não dar qualquer outro problema ético legal, certo? Já que, além do campo ético, existem, né, do campo civil, existe uma questão criminal aí envolvendo um uso indevido, né, dessas informações pessoais, tá? Mas é importante a gente citar sobre esse ponto, né, dentro de uma nova legislação e tentar, dentro do possível, sempre a gente está trazendo o quê? Questões significativas, questões próximas da realidade, né? Então, não adianta a gente estar, às vezes, falando, um professor está fazendo uma questão de graduação, mas pensando numa técnica que só está sendo descoberta agora na pós-graduação, né? E que só tem acesso numa pós-graduação, e às vezes, assim, cobrar uma graduação, né, seria, assim, um peso indevido, certo? Então, por exemplo, às vezes você pode apresentar numa disciplina da graduação técnicas, né, novas, emergentes em biologia molecular, né, em biologia celular, que possam, né, facilitar futuros estudos, né? Mas, assim, de forma introdutória, né, de forma propedêutica, né, inicializadora, né, e mais específica, né, para que isso seja cobrado com outro teor para estudantes que já estão no outro nível de formação, né, num outro tipo de aperfeiçoamento, capacitação, ou mesmo formação lato stricto sensu, entende? Então, é só para a gente dosar também, né, esses teores. Mas, assim, questões de prova, geralmente acompanhando esse ritmo de formação do ENAD, né, para a educação superior, ou do ENEM para a educação básica, né? Então, esse modelo ENAD, na verdade, que a gente segue, são por conta desses requerimentos que são passados, né, para quem faz parte desse banco de dados do INEP, tá? Então, evitar questões que tenham distratores, questões longas, observar essa questão de taxonomia, né, verbal das questões, né? Então, lembra sempre assim que essa questão do verbo, ela é importante até no próximo assunto que a gente vai tocar, que é sobre as metodologias ativas de ensino-aprendizagem, né? Especialmente na PBL, né, que é a aprendizagem baseada em problemas, tem uma fase antes do processo, né, de busca individualizada, né, e da rediscussão, que é justamente os objetivos, né, as metas de aprendizagem, em que a gente usa um infinitivo, né, para a gente poder melhor encadear o que a gente vai realizar. Então, a gente vai pesquisar, a gente vai consultar, a gente vai correlacionar, a gente vai criar, certo? Então, o verbo talvez seja a parte mais importante de uma boa questão, né? Então, levem isso com vocês, né? Você ter uma boa pergunta norteadora, mais um verbo que realmente vai estar unindo o que, Elciane, como professora da educação básica, né? O que o verbo está unindo? Professor, não acompanhei sua pergunta. Eu estava entendendo o raciocínio, mas não entendi a pergunta. Né? Então, o verbo ele não vai estar unindo o quê? O sujeito ao predicado, né, da oração. Então, você acaba fazendo com que a dimensão, né, a gente dimensionar o verbo dentro desse contexto de fazer
né, do outro lado do processo educacional, né, do lado do ensino, né, que a nossa pergunta seja entendida pelo estudante, ele acesse mentalmente no momento que, na maior parte das vezes, ele não pode acessar aqueles conteúdos, certo? Mas ele vai se lembrar do que ele estudou, ele vai se lembrar do material didático, ele vai se lembrar do livro, do artigo, da experiência que ele viveu, e ele, entendendo a pergunta, ele vai responder de acordo com aquele norte que o professor deu. Então, se a gente avaliar um pouquinho esses níveis, né, de perguntas, como a gente estaria fazendo, né, elaborando uma prova, a gente já vai ver que a gente vai ter um contexto melhor de resposta, né? É lógico, se a gente colocar todas as perguntas com análise, a gente vai fundir a cabeça dos nossos alunos. Não indico. Se a gente colocar todas as perguntas como cite, por exemplo, cite o nome da estrutura tal, cite parará, parará, né? Aí a gente vai estar fazendo uma prova muito mais rasa, certo? Então, o bom é que a gente faça esse escalonamento, né? Não existe, assim, modelos muito rígidos. Às vezes, algumas IES fazem assim, estimula os seus professores a compor, né, dentro do seu pacote de 100% de questões, geralmente 10 questões que sejam de baixa taxonomia, ou seja, 10 questões mais fáceis. As outras 10 questões, geralmente de alta taxonomia, ou seja, 10 questões mais difíceis. E aí, geralmente, 80% ou 70%, né, se faz uma média de questões que às vezes tem um correlacione, né, um interpretar, um entender, um aplicar, né? Mas esses polos de baixa ou mais alta taxonomia acabam sendo extremos. E aí você ranqueia a turma justamente a partir daí. Né? Nesses formulários do Google, por exemplo, você tem como saber, dentro dos respondentes, quais as questões que eles tiveram, inclusive, mais necessidade, mais dificuldade, perdão. Então, as questões que houve mais dificuldade para a resposta, ou seja, maior número de erros, né? Esses gráficos, né, do Google Formulário podem ajudar bastante o professor. Por exemplo, as questões com a taxonomia de verbalização do tipo analise, né, do tipo CRI, são mais altas do que, por exemplo, o do CIT, né? Então, a gente pode ver isso muito bem assim na prática, né? Esses questionários não tem como a gente cronometrar o tempo de resposta, mas se isso fosse possível, isso também estaria diretamente relacionado à questão do tempo, né? Então, questões mais complexas vão demorar mais tempo para serem resolvidas. Questões mais simples vão demorar menos tempo para serem resolvidas, tá? Então, assim, linguagem apropriada, tempo de prova e recursos apropriados, a gente já está num caminho bem adequado, né? Então, são ferramentas que eu estou trazendo assim para vocês, mostrando que tem como vocês aplicarem, né? E dentro de tudo isso que a gente está falando, né? Vocês podem usar também essas informações quando vocês forem utilizar, fazer o trabalho em grupo, né? Em termo coletivo, de forma reflexiva, para que vocês também usem essas estratégias, né? Como é que você consegue ser um professor, né, nesse cenário de pandemia, né? Como ser um professor em tempos de pandemia, né? Como avaliar diante desse processo, né, instável, né, que se modifica a todo momento, né, com novas portarias, ora com lockdowns, ora com aberturas, né? Estamos vivendo um cenário agora de aberturas de porteiras, né? Mas já vivemos o contrário, né? Algumas vezes, fecha, abre, né? Então, como é que a gente lida com tudo isso, né? Será que essa modelagem, né, de avaliação pode ter as suas peculiaridades, como a gente tem comentado, né? O que vocês, por exemplo, têm vivenciado, né? Deixa eu ouvir um pouquinho vocês. O que vocês têm vivenciado, por exemplo, de mais difícil, né, como, num primeiro momento, como estudantes, que eu acredito que todos vocês estejam no mestrado ou doutorado, né, como estudantes nesse processo de serem avaliados nesse momento online que a gente se encontra.
né? Qual a maior dificuldade, de repente, que vocês estão encontrando? Em termos, seja de fazer a prova, seja na execução durante o momento, né? Qual seria, dentro da percepção de vocês? Não tem pergunta, né, fechada, não existe gabarito para isso, fique claro isso. É apenas um momento também de brainstorming, só para a gente pautar essa reflexão dentro desse momento pandêmico que a gente vive. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm enfrentado durante os seus processos avaliativos enquanto estudantes de pós-graduação? Tentar conciliar. São muito, professor. O problema são as provas. Quais são os problemas? Vamos lá. Conciliar os momentos, os horários, trabalho com a parte de aula síncrona, com os momentos para estudar por fora, algum conteúdo, e manter essa concentração e o foco de conseguir estudar em casa. Para mim, essa é a minha maior dificuldade. Certo, a questão do foco, né? Perfeito. É uma coisa que a gente tem que ter sempre esse cuidado de criar um espaço protegido. Tem os gringos lá dos Estados Unidos, né? Os educadores, pesquisadores da área da educação, chamam de green areas. O que são essas green areas? São áreas verdes. Área verde, mas é a área que eu estou cuidando da minha plantinha, molhando lá o meu manjericão? Não. São áreas, né, de espaço protegido, certo? É como se fosse um locked space. Então, espaço, né, fechado, blindado, protegido, em que você tem como garantir que, de forma, por exemplo, assíncrona, né, um conteúdo X, né, teria um tempo praticável para você assistir, tal como se você tivesse, assim, entrando numa sala de aula e assistindo naqueles tempos, né, que seriam destinados para isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de garantir que tenha um tempo, né. Isso fica, às vezes, um pouco mais confuso, Felipe, e aí eu concordo contigo, por conta dessa cultura, né, que a gente está adquirindo agora, muito recente, de, às vezes, ter essa hibridez, né, de você dar liberdade ao estudante dele acessar, às vezes, um conteúdo assíncrono, né? Tem muitos estudantes, às vezes, da graduação que falam, professor, eu só vou prestar atenção mesmo na disciplina quando é presencial, porque eu tenho maior dificuldade. O senhor fala, tem um conteúdo lá para eu poder acessar. E aí eu acabo esquecendo. Então, isso é uma realidade, uma questão cultural que a gente está adquirindo agora, sendo forçado. Porque outros programas educacionais, na Finlândia especialmente, eles já fazem isso há muitas décadas, né? Então, pelo menos há 20 anos, o modelo de Flipped Classroom é bem aplicado no modelo finlandês, né? Em que, teoricamente, o estudante ele vem já com aquele conteúdo ligeiramente analisado, lido, assistido por meio da virtualidade, né, de um vídeo, e aí ele vem para debater, certo? Então, aí já se começam problematizações, que são assuntos das metodologias ativas, que já forçam o estudante a ter lido algo antes, entende? Aí ele vai estar debatendo frente àqueles conteúdos novos, ele vai estar criando, né, um conhecimento novo aplicado, tá? Então, essa questão do foco é uma coisa bem interessante, tá, Felipe? Alguém lembrou de mais alguma outra coisa? Dentro desse processo, assim, online, que seja um pouco diferente do presencial, que gere, de repente, um ônus a mais, uma sobrecarga? Ou tá tudo melhor assim? Vamos continuar assim? Eu acho, professor, Não, tá melhor não. né? Tem as suas vantagens estar assim, mas também tem as desvantagens. Essa coisa do tempo, por mais que a gente tente priorizar, por mais que a gente tente destinar aquele tempo para aquilo, acontece alguma coisa ou outra. Você não está na sala de aula e tudo distrai realmente. E essa questão do tempo mesmo com o trabalho, eu acho que seria a parte mais difícil, essa autogestão do tempo, eu diria. Certo, a gestão do tempo é complicado, porque
Você tem que ter esse espaço protegido, e às vezes você tem uma demanda de uma disciplina, outra demanda de outra disciplina, né? Tem essas pequenas questões a serem conjugadas, né? Enfim, e para ver de uma outra perspectiva, né? Já vou passar aqui a palavra para o Freire, né? Mas numa outra perspectiva, por exemplo, os docentes também acabam tendo que muitas vezes dobrar, né, a sua rota de serviço, né? Porque o presencial ele já tinha lá tudo na cabeça, estacionado, né? Eu costumo até falar entre colegas, dependendo assim do tipo de disciplina, eu já sei o slide que eu paro para fazer certa dinâmica, né? Que é fundamental para que os estudantes entendam, aí depois eu volto. E aí, sem o presencial, fica aquela situação, eu não posso fazer dinâmica presencial, né? Então, os estudantes que teriam uma alta carga de sinestesia, né? De movimentação, não participam, às vezes, de alguma teatralização, né? Eu dou aula de odontogênese, eu faço lá um aluno seu ameloblasto, outro aluno seu odontoblasto, né? E aí eu perco um pouco esse contexto, né? Então, o professor fica um pouco frustrado também, né? Que seria muito mais dinâmico, visível, né? Tá trazendo os assuntos de uma outra maneira. Freire, diga lá, o que você tem experienciado que, de repente, assim, tem sido um pouco mais oneroso, né, no sentido, assim, de desgastante, nesse processo, assim, online, nesse processo remoto? Olha, professor, eu acho que tanto para, como já foi relatado pelo senhor, né, nas suas próprias aulas, a questão da readequação, né, do modelo de ensino é muito diferenciado. Eu, na minha experiência, né, foi a primeira vez que eu tive ensino EAD, apesar de eu já ter feito alguns cursos, mas a questão de você ser obrigado, não ser uma escolha, na verdade, isso complica muito por conta, como as meninas falaram, na questão da organização do tempo, eu acho que é um fator limitante. E eu acho que para a gente, né, e o senhor já deve ter identificado que é o perfil da turma, eu digo por mim, a falta de interação eu acho que conta muito no processo de ensino-aprendizagem. Estar ali perto do professor, aquela entrosamento em sala de aula, acho que a questão de construir laços de confiança, vínculos com a turma, com a pessoa do professor, estar ali no corredor, tirar uma dúvida, fazer aquela reuniãozinha antes de uma eventual prova, eu acho que tudo isso faz parte do processo de ensino-aprendizagem e eu sinto muita falta disso, né? Freire, eu acho a sua fala extremamente pertinente, porque isso descontextualiza, né? Até desumaniza um pouco, né? Sobre o ponto de que, ao mesmo tempo, imagina, tem pessoas que, por estarem na forma remota, estão conseguindo conduzir melhor, né, o seu processo de ensino-aprendizagem por conta das distâncias, né? Também não estão tendo que, né, abdicar da possibilidade de estar nas suas residências, né, nesse período. Então, por um lado, é bom, mas, por outro lado, desumaniza, entre aspas, porque, às vezes, assim, o docente, ele fala, vê só as câmerazinhas, os rostinhos de vocês bem miúdos. E aí, às vezes, tem aluno que me para, eu estou fazendo mercantil. Oi, você é o professor Igor? E eu nem sei que eu dou aula, eu já dei aula para os alunos há mais de um ano. Porque a gente acaba não conhecendo, não tendo mais aquela identidade de saber, né, o aluno pelo nome, pelo menos até o final do semestre, né, a gente acaba já sabendo o nome de todo mundo. Então, a gente não tem mais aquele acompanhamento, sabe? De saber que, puxa, aquele aluno ele precisa, né, do acompanhamento mais particularizado meu. Então, você realmente, estando presencial, você tem essa possibilidade. E no remoto, tem esse ônus, infelizmente. Tá? Então, gostei muito da sua fala, Freire. Yara, diga lá. Professor, mais em relação à avaliação, né? Certo. Que é a experiência que a gente teve na disciplina de seminários, que toda semana a gente tinha um seminário e após isso a gente faz uma avaliação no Google Forms. O tempo para fazer, né? A questão da gente conseguir se concentrar com aquele texto em tela, na tela, não ter o papel para pegar. Se você tinha dúvida numa questão, na primeira questão, para voltar, isso às vezes na tela confundia um pouco.
nas questões que tinham as alternativas grandes, eu tive uma grande dificuldade por ser na tela, né? E não tinha como a gente imprimir, não dava tempo. Então, isso foi bem limitador, foi bem desafiador. Entendi. Vocês veem que assim, as falas geralmente estão convergindo na questão do tempo, né? Gerência de tempo. Então é uma outra habilidade que às vezes estava muito focado o quê? Nas mãos do docente, né? O docente chegava, gente, ó, vamos começar agora, né? Porque aquele professor raiz, ele aproveita todo minuto. Começou naquele horário, termina naquele horário, né? Vai dar um intervalo, mas geralmente, né, o estudante vai no fluxo. E quando essa autonomia vem muito no colo do estudante, isso assusta também um pouco de início. Mas é uma ferramenta de empoderamento, de protagonismo do estudante, que precisa também ser fomentada pelo próprio professor, tá certo? Luzia, diga lá. Luzia? Oi, professor, tá me escutando? Tô sim, pode falar. Professor, a meu ver, como foi uma mudança muito brusca, né? A gente estava no presencial, tinha uma didática, uma metodologia, e aí a gente tendeu a levar essa didática e esse comportamento para o remoto, né? Aquela aula expositiva, só que no remoto a interação, né, quase zero, a solidão também é permanente, né? Que a gente, como já foi falado aí, a gente se sente muito solitário porque ninguém vê ninguém, né? Tem um lado bom, né, que você falou da questão da praticidade de alguns alunos assistir às aulas, né, mesmo depois que elas acabam, né, depois da gravação da aula, não é? E aí, assim, o que eu estou vendo é que, por exemplo, no curso de odontologia, né, tem a aula teórica e tem a parte prática. A gente vê que tem um déficit muito grande, né, da questão, quando vão para a prática, de terem já visto a aula há muito tempo, né, e aí a gente vê que tem um déficit aí em relação ao conhecimento teórico, né, mas assim, eu acho que foi um período de adaptação aí, tanto para os alunos como para os professores, e aí eu acho que não vai, né, voltar 100% presencial, né, vai sempre ter essa modalidade aí. O futuro realmente a Deus pertence, né? A gente está vivendo um dia por vez, mas de acordo com essas sinalizações epidemiológicas, né, tudo nos leva a crer que a gente não vai estar com aqueles mesmos surtos, né? Se não aparecer alguma variante aí mais potente, né? Mas Eu digo assim em relação não só a proteção de contaminação, né? Porque foi visto que uma metodologia, é acessível para alguns alunos, né? O aluno que está doente, o aluno que não pode, muitos alunos são de fora, que não pode pegar o transporte para vir para a faculdade, né? Aí tem essa praticidade, né? Não só na questão de proteção de contaminação, né? Eu acho que o futuro é esse mesmo. Pois é, porque às vezes assim, os gestores, né, ou então os ministérios, né, nas reportagens eu acho engraçado que eles falam assim, então vai ter um rodízio, né, começou, né, não foi essa semana passada, a obrigatoriedade, né, da volta às aulas em grande parte assim do país, presenciais, e aí em alguns estados está se fazendo um sistema de rodízio, metade da turma presencial, a outra metade online, e aí depois vai rodando. E aí, o professor, ele tem que ser professor, né? Ele tem que ser multimídia, porque ele tem que estar olhando para os alunos, ele tem que estar olhando para a câmera. Então, muitas instituições de ensino superior já exigem isso, né, para o professor. Eu ouço relatos de colegas que dizem que estão enlouquecidos porque eles têm que ser assim, multifuncionais, sabe? Tipo o Miguel Falabella. Escreve, atua, faz a direção, faz a luz. Então, assim, é complicadíssimo. Eu tive muita dificuldade
nessa parte É de extremamente difícil, professor. de luz, aí tem que ver a luz, tem que ver a posição, né? Quando você geralmente fala no online, né? Tem uma dica, né? Quando você tem a formação de tutor, em que você não fala nem bom dia, boa tarde, boa noite. O ideal é você dar olá, né? Porque você não sabe que horas, em que momento que o estudante ele vai estar vendo você de forma síncrona. Entende? Então são algumas pequenas sutilezas, né? E sabendo que a gente perde o foco fácil quando se trabalha bastante com EAD, geralmente se fala um pouco mais arrastado, não se fala tão rápido, é uma dica. Tem essa questão introdutória do olá, né, dos fechamentos, né, de não ter, às vezes, vídeos com conteúdo novo, né, por muito tempo, né, mas a gente está se adaptando, né, como foi falado aqui, né, a gente migrou meio que a gente fazia, né, no dia a dia e tentamos virtualizar, né, muito ainda há de se aprender nesse processo, né, especialmente voltado para aqueles que não podem estar, né, presencialmente. Então, para atendimentos especiais, aqueles traumatismos crônicos, se lembram lá dos nossos primeiros assuntos? O que é que valida um regime especial? Não entendo como regime especial a listinha de nutrientes para você ingerir diariamente, não, certo? Então, regime especial dentro do contexto da educação seria naquele caso de traumatismos crônicos, né, afecções, fraturas, né? No caso da grávida, né, que tem aquele direito até 4 meses, né? 3 meses antes do nascimento do nenê. Não, peraí, 1 mês antes do nascimento do nenê e 3 meses depois, certo? A partir do 8º mês, ou seja, 4 meses, que daria mais ou menos um semestre letivo com as 16 semanas, né? De modo que ela não assim precisasse trancar, né? Então, dentro dessas possibilidades assistenciais, o EAD ele tem todo esse contexto, né? Dentro da realidade de cada instituição. Então, se a instituição não tem boa conexão, por exemplo, né? No norte do país, há muito problema com conexão de rede, certo? Há muito problema. Tem algumas localidades, Pará, por exemplo, né, tem muitas áreas, mesmo se lidando com EAD, tem muitas áreas frágeis, né? Diferente, por exemplo, né, dos grandes hubs, né, de São Paulo, enfim. Né? Então, às vezes você precisa possibilitar a educação à distância, mas aí ela é dependente de uma boa conectividade para atividades síncronas. Então, o que você poderia investir mais? Em atividades síncronas ou, de repente, investir um pouquinho mais em assíncronas, porque aí você garante que, dessa maneira, os conteúdos eles estariam habilmente disponíveis, né? Mas, obviamente, não abdicando dos momentos síncronos, que seriam também remotos, mas que os estudantes eles teriam como ver o professor, né? Ter esse mínimo de interação cara a cara, né? Mesmo que remota, para tirar suas dúvidas, né? Então, de acordo com os recursos, isso seria muito importante, né? Tanto no correr diário da disciplina, né, ou semanal, conforme for a periodicidade, quanto também na questão avaliativa, certo? Então, se você passar questões, por exemplo, de tom mais subjetivo, mais sob o ponto de vista discursivo, que seja uma interpretação de um texto, contextualizada a disciplina, e às vezes dê até um dia, por exemplo, para a execução dessa tarefa, né? Então, só para vocês terem uma ideia, dentro do plano emergencial da UFC, nos foi permitido, para nós, professores de graduação, né, se assim fosse possível, articular um prazo estendido para a entrega de material fruto da avaliação desses alunos, né, para cômputo de nota. Então, eu tive uma experiência, não com odontologia, mas com a psicologia, da gente estar fazendo dessa maneira, né, entregando, por exemplo, no dia seguinte, né? Então, dentro de um contexto analítico, tinha texto para eles lerem, né, eles acessavam o conteúdo, mas
tinha um tom analítico, né, mais complexo, que eles deveriam desenvolver para avaliar se eles entenderam a matéria e se eles conseguiriam analisar dentro daquele contexto. Então, só seria possível se a prova não fosse uma prova entregue, né? Porque se fosse uma prova, né, do tipo CIT, de baixa taxonomia, como aqueles 10% que eu disse para vocês, não teria esse contexto, né? De dar um tempo a mais, né? Mas pensando na falta de acessibilidade, né, que alguns alunos assim apresentavam. Então, eles teriam pelo menos essas 24 horas. Se de repente não podiam acessar de manhã, que era a hora que o computador estava sendo usado para o irmãozinho poder fazer educação básica, né? Então, ele tinha a parte do almoço, tinha a parte da tarde, tinha a parte da noite, entende? Então, isso precisa ser pensado nas realidades, e foi pensado na UFC, certo? Mas é lógico, é tudo um cenário novo, coisas boas vêm, ônus vêm, mas a gente vai chegar a um denominador, né, depois desse período. E vai ser bem rico para vocês, porque vocês vão ser mais potentes, porque vocês já vão ver esse outro cenário para poder enfrentar, né, para serem docentes de ensino superior também, tá certo? Mais alguma dúvida, pessoal, que eu possa tirar nesse momento de vocês, nessa parte de avaliação, né? É uma parte que eu gosto pessoalmente de falar, é temida por muitos, mas vocês veem que, puxa vida, né? Podia ter tido uma questão assim na minha graduação, né? Muitos acabam saindo dessa discussão, né? Mais ou menos com esse semblante, mas pensem que vocês podem fazer a diferença na construção das disciplinas que vocês vão tocar como futuros docentes, certo? Nos estágios de docência, né? Alguém aí já está fazendo estágio de docência? Ainda falta, né? Luzia já deve ter feito também, né? Mas em breve vocês vão estar tendo essas vivências na prática, né? E aí vocês podem sugerir, puxa, professor, vamos fazer uma metacognição, que eu ouvi isso com o professor Igor, vamos colocar aqui uma imagem, um gráfico, né? Uma distribuição espacial aqui para ficar bacana, né? Então, isso que vocês estão ouvindo, levem com vocês, que vai ajudar vocês aí em melhores construções de avaliação, tá bom? E aí a gente fala um pouquinho melhor sobre as MAE, que são, né, os hotspots atualmente da educação de um estudante ativo, né, crítico, reflexivo, né? Então vamos ver o que é isso em pequenos grupos, o que é em maiores grupos, e aí eu dou algumas exemplificações para vocês nos vídeos que já estão lá no Siga. Tá bem, gente? Então, não havendo mais dúvidas, vamos só, né, lembrando, tá? Me mandem hoje, nosso prazo é hoje, né, do plano de aula e plano de ensino, tá bom? Como se fosse uma simulação de um concurso, tá bom? E aí, eu acredito que até semana que vem eu já corrigi de todos, dando feedback, né, propiciando, né, as críticas, né, os melhoramentos, se assim forem necessários, para que assim vocês tenham, né, já uma modelagem para quando vocês galgarem os processos seletivos ou concursos para fins de institucionalização, tudo bem? Então, essa é uma parte bem importante. E aí a gente vai continuando com essa nossa disciplina, que já está aí quase no meio, né, e acaba terminando lá para o dia 17, não é isso? 17 de novembro, tá? Então é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos. Foi uma tarde ótima e com boas perguntas. Continuem assim, tá? Vou finalizar aqui a nossa gravação e desejar a todos uma ótima semana. Até mais, gente. Até mais, gente. Cheguem nos primeiros 5 minutos para vocês ouvirem sempre uma musiquinha. Hoje vocês perderam a Eliette. Assim, né, Juliette? Eliette não, Juliette. Não sou muito fã dela, não, mas... Oxe. Então, eu sou a exceção.